Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Estamos na 15ª edição do nosso programa e nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2016, eu estou aqui na presença do editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Também está aqui o repórter Felipe Simões. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, é um prazer. É fim de semana recheado aí pra gente falar. É isso aí, vamos ter bastante assunto para comentar e aqui estão os destaques do programa de hoje. Portugal vence França e fatura título inédito da Eurocopa. Corinthians bate Chapecoense e coloca pressão sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão. São Caetano estreia com triunfo de virada na Copa Paulista. Então estão aí os destaques do programa de hoje e vamos começar falando sobre Portugal. Portugal aí, que venceu a França por 1-0, o gol do Éder na prorrogação, foi campeão da Eurocopa. E vamos começar então falando a respeito justamente disso, Angelão, dessa improvável vitória de Portugal. Jogou contra a França, contra um país que estava mobilizado ali pelo título de sua nação, né? Até por conta dos ataques que teve no ano passado, a França muito mobilizada em prol dessa seleção, mas contra todas as lógicas, Portugal campeão. Não dá para reclamar, né, da atuação da França, fez um grande campeonato, mas final não tem jeito. Portugal encontrou um golzinho, a França acertou bola na trave, mas foi a bola de Portugal que entrou. O Éder acabou matando o jogo ali na prorrogação. Portugal se arrastou durante a competição toda, até na fase de grupos, passou como o terceiro melhor colocado, né? Terceiro pior, na verdade, dos terceiros colocados. 2 prorrogações depois, durante a competição, nas outras fases. E ontem deu a sorte, o que ela não teve em 2004, quando perdeu para a Grécia, ontem ela teve, né? Aquela bola entrou, foi campeã, festa, finalmente. Cristiano Ronaldo se machucou. Era o grande nome, os olhos estão voltados para ele e para o Griezmann. Mas quem brilhou foi o Éder mesmo e Portugal tem que comemorar mesmo. Mas que o futebol é aquela coisa imprevisível mesmo, né? Com certeza. E brilhou o Éder que não é exatamente português, né, Felipe? É um jogador naturalizado, assim como o Pepe e outros jogadores dessa seleção. Exatamente. É um título simbólico também para Portugal. Em 2016 aí, plano 2016 a gente vê aí movimentos de extrema-direita aí contra os imigrantes, a questão do Reino Unido saindo da União Europeia muito por causa disso. E justamente o imigrante deu o título a Portugal, né? O Éder, que chama Éderzito, tudo junto. Ele é de Guiné-Bissau. Inclusive a imprensa portuguesa está noticiando como foi lá em Guiné, o título de Portugal. Muita gente na rua, muita gente na família onde ele foi criado. O Éder, onde ele foi criado até os 4 anos, depois ele foi para Portugal. O pessoal falando, vocês criaram um herói pra gente, o pessoal tá bem empolgado. Ele foi criado num orfanato em Portugal, depois que ele foi para Portugal. Quase foi para o futebol romeno, quase sumiu quando ele estava no Sporting, mas acabou não dando certo essa transferência, ele ficou no Sporting e a carreira dele deslanchou e culminou ontem com o gol do título. Até na internet o pessoal tá brincando bastante, tá colocando o rosto dele na figura de Jesus, Éder é o nosso rei, o pessoal tá brincando bastante. E é muito simbólico porque ele é um imigrante, é um cara negro, como eu falei, num momento de tensão na Europa por conta dessas questões imigratórias. E também vale lembrar que o Pepe é brasileiro, né? Até a questão do Cristiano Ronaldo, que ele é da Ilha da Madeira, que não no continente europeu, então tinha muito preconceito no início da carreira dele, por conta do sotaque, enfim, de onde ele veio. E hoje ele é o que é, o melhor do mundo, é o principal jogador da seleção. Se a gente puxar mais para trás, o Eusébio, ele era de Moçambique, enfim, vários daqueles jogadores da década de 60 de Portugal são estrangeiros, entre aspas, mas são portugueses. E até na França também, se a gente olhar, o goleiro reserva é do Congo, o Payet não é nascido na França, ele é das Ilhas Conceição, se não me engano, que fica próximo a Madagascar. Então, se a gente for pegar mesmo, é um título muito simbólico, um herói se tornou simbólico aí muito por conta dessa questão. E, como o Ângelo falou, foi um título aos trancos e barrancos, né? Foi ali, aposto que teve muita gente que parou de ver o jogo quando o Cristiano Ronaldo saiu, falou, já era, não dá mais. Mas o time guerreou ali, brigou até o final, tomou bola na trave, enfim. E acabou sendo recompensado aí num chute meio despretensioso ali, ele não tinha muito o que fazer, ou ele chutava, chutou, acertou e virou herói. Com certeza. E
em cima desse lance, inclusive, que o Felipe falou, o gol de Portugal. Vamos ouvir como que a Rádio Antena 1 lá de Portugal, como que os narradores, o comentarista viram esse gol e como eles enlouqueceram, na verdade, com o gol de Portugal. Escuta aí. Para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Tá aí, o Portugal enlouquecido então com essa vitória, com essa histórica vitória, inclusive, primeiro título da história do futebol da seleção portuguesa. Então, como o Felipe bem frisou, simbólico, muito simbólico. E teve mais uma cena que também marcou muito, que viralizou nas redes sociais, inclusive nas redes de televisão também, que foi, depois do jogo, um menininho francês consolando um torcedor francês. É verdade, ao contrário, né? Um menininho português consolando um torcedor francês ali, não sei se foi na FanFest ou alguma coisa assim, mas muito bacana as imagens que você está conferindo aí. O que vocês podem dizer? Isso mostra um pouco do que é o futebol, né? Isso é a magia do futebol, né? É diferentemente do que acontece aqui no Brasil, onde os torcedores se matam a cada rodada de campeonato. Lá não, lá o respeito, é claro, algumas confusões pontuais, mas é uma cena que fica marcada para a história do futebol, né? Para a história maravilhosa, uma coisa maravilhosa, né? E uma Euro que termina sem nenhum caso de terrorismo, nem coisa assim, né, Felipe? Foi nesse aspecto, nesse ponto foi muito bom, apesar da confusão com os croatas lá, sinalizador em campo, briga, cantos racistas, enfim, teve disso, mas não teve o terrorismo, né, em si, como a gente viu até durante um jogo mesmo, se não me engano, das eliminatórias ou um amistoso, França e Alemanha, que teve ano passado, que estourou a bomba perto do estádio lá, inclusive deu para escutar na transmissão do jogo. Foi um ponto positivo e o menino é aquilo, é saber ganhar e saber perder, né? O francês estava ali desolado, né, chorando, não sabia o que fazer, o menininho primeiro foi meio cumprimentar ele, aí depois ele abaixou para abraçar o menininho, foi muito legal essa cena e que sirva de exemplo aí para todos, né? Tanto para lá quanto para cá também aqui no Brasil, que isso possa se repetir aqui nos estados brasileiros, que infelizmente nos últimos tempos não têm sido muito amigáveis aí com o torcedor, né? É verdade. Então, mais uma vez, parabéns Portugal, parabéns por esse título, acho que muito merecido até pela história do futebol português e tudo mais, então parabéns mais uma vez a Portugal. E agora mudando um pouquinho para Campeonato Brasileiro, a gente teve, aliás, está tendo, né, porque ela termina nesta terça-feira, mais uma rodada da competição, com vitórias de Corinthians e São Paulo. Começando pelo Timão, que foi a Chapecó, venceu a Chapecoense por 2-0. Você está aí acompanhando um pouco dos lances da partida, uma vitória que colocou mais uma vez o Corinthians ali na mesma pontuação do Palmeiras e coloca pressão em cima do Verdão, né, Ângelo? É uma quarta vitória seguida do Cristóvão Borges, né? O Corinthians teve dificuldade na partida, conseguiu se ajeitar ali no segundo tempo. Teve um gol mal anulado pela arbitragem por impedimento, mas os gols do Rodriguinho e do Marquinhos Gabriel resolveram a questão. Encosta no Palmeiras, o Palmeiras tem um clássico importante amanhã, mas o Corinthians mostrando que está se acertando já. Apesar de algumas dificuldades pontuais ali do Cristóvão Borges, o time está se acertando e vai continuar uma briga boa até o final do campeonato, que ainda está falando desde o começo da competição. Vai ser uma briga bem equilibrada. Lamentar apenas a faixa, né, da torcida da Gaviões da Fiel contra a CBF e também os sinalizadores, assim como o Palmeiras e o Corinthians está pagando por sua torcida. Isso aí provavelmente vai dar alguma punição para o clube. E a polícia tem que se encontrar uma maneira de intervir para que isso não aconteça, né? Eu até, dando uma opinião pessoal, até não acho ruim essa forma de manifestação, ou pelo menos o ideal de se manifestar contra a CBF, mas acho que tem formas de se manifestar e acho que essa realmente não é uma delas. Felipe, não sei se você quer falar alguma coisa a respeito disso, mas enfim, a vitória do Corinthians significa, mostra mais uma vez a volta por cima do Corinthians, né? Que perdeu o Tite, perdeu algumas peças, mas está se mantendo, né? Foi exemplo do que o Tite fez ano passado, né? Reconstruiu o time, montou um novo time, ele fez isso, deu início a esse trabalho, foi para a seleção e o Cristóvão está dando sequência, né? Se não me engano é a quarta vitória dele, quarta vitória seguida do Corinthians, né? E ele tá indo, né? Tá mantendo o que foi feito,
tá dando um ajuste ou outro ali, deixou o barco andar, né, para ver até onde ia. E tá dando certo por enquanto, né? Vamos ver aí até quando ele vai conseguir. Quando pegar um adversário mais encardido, um clássico, como o Palmeiras tem agora. Então vamos ver aí até onde vai até onde o Cristóvão vai deixar esse barco andar aí. Quando a gente vai realmente precisar ver ele intervindo no time, fazer algo diferente. Mas por enquanto tá andando, o torcedor tá feliz, a diretoria também tá brigando lá em cima, tá tudo bem. É no momento de dificuldade que a gente vai ver o Cristóvão mesmo em ação, trabalhando, vendo do que ele é capaz. Com o resultado, o Corinthians chegou a 28 pontos, igualou o Palmeiras. Palmeiras que nesta terça-feira recebe o Santos no Allianz Parque, clássico aí que se tornou muito frequente nos últimos anos, decidiu o Campeonato Paulista 2 vezes, decidiu a Copa do Brasil. Então é uma rivalidade muito bacana. E até comentando um pouquinho de Palmeiras e Santos, que jogam nesta terça-feira, o que vocês podem dizer a respeito do possível reencontro entre Fernando Praz e Ricardo Oliveira, que pode ser que esteja de volta no Santos, entre outros duelos pessoais? Vai ser um clássico que, mais uma vez, virou um dos principais clássicos nos últimos tempos, né? Por causa da final da Copa do Brasil, tudo, as polêmicas entre Ricardo Oliveira e o Praz. Infelizmente não vai ser o reencontro dessa vez, o Ricardo Oliveira não joga, ele só volta no sábado contra a Ponte Preta. O Praz vai estar jogando pelo Palmeiras, mas um jogo que o Palmeiras vai estar desfalcado de pelo menos 5 titulares, o Gabriel Jesus, o Thiago Santos e o Roger Guedes por causa de suspensão, e o Tietê e o Moisés, para contusão, eles não voltam. O Cuca falou que esperava por eles até nos últimos minutos para ver se poderiam escalá-los, mas pelas notícias de hoje já, eles também não jogam. Então o Palmeiras bem desfalcado, são 5 jogadores importantíssimos nessa sequência. O que dá para se apostar é na força da torcida do Palmeiras, né? O estádio vai estar lotado mais uma vez, o Palmeiras vem muito bem em casa, nos jogos em casa, no Brasileiro. Isso aí pode ser um grande alívio aí para a torcida. Mas se jogar sem 5 titulares vai ser barra pesada isso daí. E o Santos, que está uma definição só em relação ao Copete e o Vitor Bueno no setor ofensivo, né? O estilo de jogo de cada um que o Dorival está analisando para ver quem que vai escalar. O Copete que não fez falta ao Atlético Nacional na quarta-feira, né, Felipe? Mas para o Santos tem feito a diferença. Já foram 3 passes para gol e 2 gols, se eu não me engano, né? Exatamente. A principal dúvida do Dorival é essa, né? O Copete e o Vitor Bueno. Se eu fosse o Dorival, eu deixaria o Vitor Bueno, porque está dando certo o Copete entrar no segundo tempo, né? Ele está decidindo os jogos, está aí ajudando o Santos a empatar ou, enfim, a ganhar os jogos. Ele é um bom jogador, vai ganhar a chance dele, mas acho que é melhor deixar o Vitor Bueno por enquanto, ver se for o caso no segundo tempo, com uma defesa mais cansada, enfim, com uma marcação um pouquinho mais frouxa, talvez o Copete seja uma melhor opção. E para o Palmeiras, realmente, sem 5 titulares, fica muito difícil, principalmente porque os desfalques são no setor ofensivo, né? O Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato, que muita gente falou, Gustavo Henrique tudo bem, mas o Luiz Felipe, ficou aquela dúvida, tá saindo bem, não tem comprometido, os laterais são bons, o Vitor Ferraz e o Zeca, o goleiro é bom, o Vanderlei, segunda melhor defesa, tem um ataque bom, o Gabriel, o Copete, o Rodrigão, que tem também se mostrado muito bem, tem o Lucas Lima, o Vitor Bueno. O Palmeiras vai ter trabalho, pode até arrancar um resultado positivo, porque tem um elenco muito forte também, se tem os desfalques, por outro lado tem um elenco forte, que dá para suprir, talvez não na mesma qualidade ali, mas próximo a isso. Vai ser um jogo bom, eu espero um jogo bom, aberto, se os treinadores manterem o que vem fazendo até agora na competição, vai ser um jogo aberto e vai ser muito interessante de ver. E a torcida em massa vai ser um espetáculo à parte aí, com certeza, para esse jogo que pode colocar uma pimenta aí no Brasileirão, né? O Santos querendo voltar ao G4, o Palmeiras querendo ficar na frente do Corinthians, abrir aquela vantagem de 3 pontos, vai ser bem interessante. Sem dúvida. Quer falar mais uma coisa? Então, agora falando um pouquinho do São Paulo, né? O São Paulo que nesta segunda-feira já viajou para Medellín, onde enfrenta na quarta-feira o Atlético Nacional. Mas o São Paulo jogou neste domingo contra o América Mineiro, mesmo com o time misto, conseguiu sair bem, venceu por 3-0, venceu bem, Lianco fez uma boa partida, Allan Kardec voltou a marcar. Então, São Paulo que acho que
não sei se voltou aos eixos, mas é uma vitória que dá um certo alento, né, Ângelo? Não, dá um certo alento. O Allan Kardec foi muito bem. Na sexta-feira ele tinha dado uma entrevista já falando que estava se colocando na disposição do Edgardo Baúza para possível saída do Caleri agora, depois da Libertadores. Foi muito bem, fez 2 gols, mostrou que quer mesmo essa vaga, né? Quer estar nesse time titular do São Paulo, até porque o Baúza está cogitando até usar o Centurion no ataque do São Paulo, que é um dos jogadores mais criticados do São Paulo. O São Paulo ganhou, dá uma moral, mas o principal é na quarta-feira, né? É o jogo do ano para o São Paulo, posso dizer assim, né? É jogo complicado ali com o Atlético Nacional, já não perdeu aqui, tem que vencer por 3 gols ali para se classificar diretamente, né? Não vai ser fácil, não. E vamos ver como é que fica, mas assim, acho que melhor o São Paulo já começar a pensar na sequência do Brasileiro já, e já até na Copa do Brasil. Você que esteve lá, Felipe, fazendo a cobertura pelo Diário do Grande ABC na quarta-feira, você esteve no Morumbi, como é que você viu o São Paulo, tanto na Libertadores, como o resultado de ontem? Acredita que pode servir de alguma maneira? Serve assim, entre aspas, né, porque foi uma vitória, pelo menos você não chega mais pressionado do que você já estava, né, pelo resultado da quarta-feira. Foi contra o América, um time que está lá embaixo, se não me engano é o último, o antepenúltimo, no Brasileiro, enfim. Era meio que uma obrigação, né? Ganhar do América em casa, tem que ganhar de qualquer jeito. E é um alento para o torcedor um pouco, o Caleri fazer 2 gols, né? Dos 3-0, 2 foram dele. E ele poder ser uma opção para o jogo, né? O Caleri... Não, Allan Kardec. O Kardec, então, o Caleri vai jogar, mas o Kardec pode enfim, num segundo tempo ali, numa bola alçada na área, ele é alto, né, ele tem essa qualidade, ele pode ser uma opção pro Baúza para esse jogo. Mas é muito difícil a vida do São Paulo, o Atlético Nacional jogou impecável, teve alguns erros bobos de passe errado, assim, mas é um time muito bem montado pelo Reinaldo Rueda, está se mostrando um bom treinador, aí pegou o trabalho do Osório um pouco, e ele está dando sequência aí, e o Atlético Nacional está com a faca e o queijo na mão, né? No contra-ataque ali, se o São Paulo bobear, certamente eles vão fazer gol. Os 2 gols deles foram troca de passe rápido, assim, do meio para frente ali da intermediária. Vai ser uma parada dura para o São Paulo. O discurso, pelo menos, dos São Paulinos é de confiança, né? Não, eles fizeram 2, a gente também pode fazer mais, mas muito difícil, ainda mais sem o Maicon na zaga, né? Que é o principal zagueiro de São Paulo. Vai ser muito difícil do São Paulo reverter isso aí. Melhor, como o Ângelo disse, pensar no Brasileiro e na Copa do Brasil no futuro aí. Com certeza. Aproveitando o gancho do Atlético Nacional, Felipe, você quer mostrar o que você trouxe lá do jogo? Mostra pro pessoal aí o que você ganhou lá no jogo. Exatamente. A gente tem aqui um livro, né, que o pessoal do Atlético estava dando aos jornalistas ali no saguão ali do Morumbi, antes de você subir para as cabines de imprensa. É um livro contando a história do time, tem, enfim, aqui nessa página os centros de treinamento, como é que é a estrutura deles, aqui o centro de treinamento deles de alto rendimento, aí tem os patrocinadores, redes sociais, aqui o Twitter, o Facebook, o YouTube deles, títulos, publicações, enfim, categorias de base, aplicativo para celular, as lojas oficiais que eles têm na Colomba e em outros lugares também, as categorias menores aqui, enfim, um material muito rico, muito bem feito, muito legal aí, é um pouquinho do bastidor aí, que o pessoal às vezes nem sempre sabe como é que é. Para quem não conhece, os times brasileiros, quando dão uma folha com a escalação, com alguns dados assim, dos jogadores, e olha lá. Tudo bem que fazer isso aqui para todo jogo não tem condição mesmo, mas viajando assim no jogo especial, como foi uma semifinal de Libertadores, é muito bacana isso aqui. O pessoal lá do Atlético tá de parabéns aí, um material muito rico, muito bacana. Para conhecer também um pouquinho da história do clube, né? Saber que é um clube tradicional lá, não é um clube que caiu de paraquedas. E, enfim, é muito legal. Os clubes brasileiros podiam se inspirar, pelo menos nas ocasiões especiais, jogos de Libertadores, de Mundial de Clubes, enfim, produzir um material assim para distribuir para os jornalistas de estrangeiros ou até brasileiros mesmo, para guardar de recordação. Muito legal esse material aqui, o pessoal tá de parabéns lá do Atlético.
Sem dúvida, Fê. Acho que fica a dica aí. Acho que ocasiões pontuais é realmente algo bem importante. O Santo André, por exemplo, na Copa do Brasil ano que vem, podia preparar alguma coisa para o jogo fora, para o pessoal conhecer o que é o Santo André, porque muita gente parou no tempo, né? O Santo André é campeão da Copa do Brasil e o que vem depois? Então acho que é bacana mostrar, é uma dica aí, tá certo? E já que começamos a falar a respeito de futebol regional, vamos falar de Copa Paulista. O São Caetano estreou neste fim de semana com uma vitória de virada para cima do São José dos Campos por 3-1, com 2 gols do Hermínio, o homem-gol que chegou do Rio Preto e já mostrou serviço, né, Felipe? Pois é. Primeiro falar dos desfalques, né, do São Caetano. O Jô não jogou por conta de uma lesão no joelho. O Neto também está envolvido naquela negociação com o Moreirense lá de Portugal, que a gente revelou aqui no Diário. Enfim, e o Hermínio assumiu a bronca, né? Ele não entrou de titular, quem jogou foi o Naô. Acredito que o Martins, até pelo tempo de casa do Naô, enfim, é um cara que estava na Série A2, o Hermínio chegou agora, deu essa oportunidade para ele, não foi bem. Entrou o Hermínio, correspondeu, 2 gols. O pessoal está até falando, né? Rodrigão aí do São Caetano, né? O Rodrigão chegou fazendo gol no Santos e ele chegou fazendo gol no São Caetano. Chegou também de um time meio desconhecido, né? O Rio Preto, que está lá na Série A3, ele foi artilheiro da Série A3, mostrou serviço já. E foi boa essa vitória do São Caetano, principalmente porque o São José tinha ganhado do Santos na primeira rodada, na Vila Belmiro, ganhou de 1-0 lá em Santos. E ganhar de um adversário que derrotou o Santos pode ser um bom sinal aí para o São Caetano na sequência da competição. E o outro gol foi marcado pelo zagueiro Eduardo Luiz. É isso aí. São Caetano que volta a campo no fim de semana e que vai ter a primeira rodada do Água Santa também, né, Felipe? Fala um pouquinho do Água Santa, que, enfim, revelou alguns jogadores, muitos jogadores jovens também, né? O Água Santa também vai estrear contra o São José, aqui no Inamar, no sábado. Se não me engano, às 16 horas, 15 ou 16, não tô lembrado agora direito. Aquilo, é um mistério, né? Uma grande incógnita. A gente revelou aí alguns jogadores que eles contrataram. A esmagadora maioria é de jogadores jovens, assim, da base, que foram promovidos, gente de 16 até 16 anos, 17, 18, alguns com 20. É um time bem jovem e tem uma peça ou outra que tem mais cancha, mais experiência. O Vinícius Resch é um jogador que chegou, ele tem passagem pelo futebol da Arábia, ele tem passagem por alguns clubes do futebol brasileiro também, ele tem 32 anos. Tem o zagueiro também, um zagueiro experiente, que não vou lembrar o nome agora, mas ele tem 34 anos, chegou também. Tem alguns nomes experientes, assim, mas a maioria é jogador da base, né? Vamos ver o que o Edinho aí vai armar, mas fica aquela dúvida, né? Aquela incógnita de saber como o Água Santa vai se portar aí e como é que o Edinho vai trabalhar esses jogadores jovens aí para essa competição. E aí, Angelão? O que você pode dizer a respeito de Água Santa, de São Caetano, da estreia de São Caetano e da próxima estreia de Água Santa? Eu acho que o São Caetano, como falei desde o começo dos nossos programas, o São Caetano é favoritíssimo ao título, é um elenco forte, manteve a base da Série D do Brasileiro, jogou muito bem, apesar de ter jogado na estreia, é um grande talento do futebol brasileiro. E com certeza ele é o favorito, para mim é o favoritíssimo nessa Copa Paulista, o São Caetano. Vai ser difícil alguém ali dar uma pressionada, eu acho. E o Água Santa, depois dessa meio que essa decepção com o Paulista, né, dá uma modificada agora no planejamento, né? Vai apostar mais na molecada, tem alguns jogadores experientes, mas vai apostar mais na molecada, até por causa disso trouxe o Edinho para esse trabalho. Deve fazer uma boa campanha também, tem experiência já nessas divisões intermediárias, o Água Santa, apesar de ser uma Copa Paulista, mas pode-se dizer que é um torneio desse mesmo nível. E vai brigar ali também pelo título, mas eu acho que de São Caetano ninguém tira. Isso aí, bom, na segunda-feira que vem então a gente traz mais a respeito de Copa Paulista, os resultados de São Caetano e de Água Santa também. E vamos falar um pouquinho agora também de Fórmula 1. A gente teve nesse fim de semana o Grande Prêmio da Inglaterra, né? O Hamilton correndo em casa e fez a lição de casa, né? Venceu de maneira incontestável. Teve o Rosberg ali na segunda colocação, pelo menos até a linha de chegada, mas depois o Rosberg foi penalizado em 10 segundos e perdeu a segunda posição para o Verstappen. E com isso a diferença entre eles caiu para um ponto só, né, Ângelo? Um ponto só, é uma bobeira da
da equipe do pessoal que trabalha com o Rosberg diretamente, da equipe dele, na verdade, né? Todos trabalham para a Mercedes, mas tem a equipe dele. Sabe que não pode ficar passando instrução com problema no carro, tudo fizeram, acabou penalizado, o Hamilton encostou, e agora eu acho que é a hora que a experiência vai pesar. O Hamilton, campeão mundial, vem muito forte aí, e eu acho que vai ser difícil do Rosberg segurar, viu? Vai ter que mostrar muito talento ali, e principalmente é a experiência, né? A experiência de saber o que fazer no momento certo, digamos, na hora de decidir o que fazer. E nesse momento, acho que a experiência do Hamilton vai contar mais, eu acho, viu? GP da Hungria promete pegar fogo, Felipe. A disputa tá muito boa, né? Essa questão do rádio aí já foi uma questão na última corrida, né? Se não me engano, com o Raikkonen, que ele estava também com um problema no carro e o pessoal não podia falar, e ele, pessoal, fala o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. E não podia, enfim, dessa vez aconteceu com o Rosberg, e, enfim, acabou penalizado, perdeu pontos aí, né, a diferença caiu, e vai ser bem emocionante. A Fórmula 1, para quem falava, né, não tem emoção, esse ano pelo menos está tendo, né, alguma emoção aí, pelo menos entre os dois ali, não tem ninguém nadando de braçada. Até nas corridas mesmo, eles estão ali sempre em primeiro e segundo, terceiro no máximo, ali disputando posição a posição. Tá bem legal esse Mundial aí. A próxima prova vai mostrar aquela história dos homens e dos meninos, né? Vamos ver quem que vai se superar aí para conquistar mais uma vitória. Angelão. E eu acho engraçado, até voltando nesse assunto em relação ao rádio, que vai se mostrando a diferença das gerações, né? Que você tinha na época de Senna, com Prost, com Lauda, a maioria deles fazia o acerto do carro, né? Então os caras sabiam o que estava acontecendo. Agora não, os pilotos ficam desesperados para saber o que está acontecendo e vai consultar a equipe. Então você já vê que tem uma certa diferença aí, né? Agora parece que mais do que tanto se fala na Fórmula 1, que vale mais é o dinheiro mesmo, né? O cara vai lá, tem o dinheiro, traz o patrocinador, garante um lugar num cockpit, né? Antes não, tudo bem, o cara trazia o dinheiro, mas o cara tinha o talento ali, tinha o talento da mecânica, conhecia muito bem o carro, sabia o que estava acontecendo, fazia o acerto dele. É claro que a tecnologia avançou muito, mas você vai vendo as diferenças aí de gerações na Fórmula 1, né? Bom, destaque final, Angelão, Felipe, alguma coisinha? O destaque agora é ver esse clássico de amanhã, Palmeiras e Santos promete muito, acho que vai ser o grande jogo da semana no Campeonato Brasileiro. E fica difícil apostar em um dos dois, viu? Por causa que o Palmeiras com esses desfalques, se o Palmeiras tivesse com 5 jogadores dele, com 5 titulares, eu apostaria no Palmeiras, principalmente para jogar em casa. Mas agora com esses desfalques, fica um negócio mais complicado, vai ser um jogo bom, tenho certeza. Maravilha, Felipe? Destaque para o clássico, acredito que vai ser um grande jogo. Também mandar um abraço para o nosso companheiro Anderson Fattori, que mais uma vez errou 2 vezes seguidas. Ele não pode falar que a gente está pegando o que ele falou, o que ele não falou. Ele mandou o áudio pra gente, né, de quarta-feira o São Paulo ia ganhar chorado, né, 1-0 ali, perdeu por 2-0, cravou a França campeã da Eurocopa, perdeu para Portugal. Então, um abraço para ele aí, o pessoal da redação tá comentando, mesmo eles sendo de férias, o pessoal tá comentando aí dos palpites dele. É isso aí, e Fattori, deu ruim, hein? Portugal campeão, não deu certo não. Um abraço ao Fattori, um abraço a todos, até semana que vem. Muito obrigado pela companhia, continue acompanhando a gente, mande sugestões, críticas, o que for no diarioesportivo@dgbc.com.br e também acompanhe a gente no Instagram, @esportesdgbc, tá certo? Mais uma vez, obrigado, um abraço a todos, até mais.